E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje para fazer uma reflexão sobre a outra metade. Hoje para fazer uma reflexão sobre o seu duplo. O que você busca, que é sempre a outra metade da laranja, o seu complemento perfeito, né? A sua imagem e semelhança, até um Deus construído pelas religiões é construído a nossa imagem e semelhança. Que na mitologia é dito que nós é que somos a imagem e semelhança de Deus, cópias. Então a questão da cópia é uma coisa muito séria, né? Muito grave. Porque imagina se existisse uma cópia sua andando por aí. Uma cópia que poderia não corresponder às suas próprias ideias, mas que fosse uma cópia perfeita sua, inclusive até nas digitais, né? Como se fosse um gêmeo. Imagina se tivesse uma cópia sua por aí cometendo crimes e você fosse incriminado sem ter estado naquela situação, sem ter cometido, não é? Aquele crime. Imagina, né? Uma cópia perfeita sua, fazendo coisas em seu nome. E isso seria uma grande complicação, né? Isso é um mito antigo que os egípcios chamavam de Ka. O Ka é o seu duplo. Pode ser visto como um Ka físico, uma cópia física realmente, né? Existem mitos sobre cópias de pessoas, ou seja, isso também é chamado de ubiquidade, né? O que é ubiquidade? É quando uma pessoa é vista em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. Capacidade de estar em dois locais diferentes ao mesmo tempo. Nós vemos isso na física quântica, né? Que a física quântica, ela diz que tudo está sobreposto. Todas as coisas estão no mesmo lugar ao mesmo tempo. É uma coisa que confunde até a mente dos cientistas, né? Só que quando você mede uma situação, você cai numa situação específica. Ou seja, o colapso da função de onda, né? Quando você não está observando e medindo, tudo é possível, tudo está em todos os lugares ao mesmo tempo. As pessoas estão tanto vivas como mortas, né? Quando você observa e mede, você cai, né? Colapsa a função de onda e cai no mundo físico, numa só posição. Então, pela física newtoniana, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Mas pela física atual, quântica, isso é totalmente possível e é o que ocorre. Tudo está no mesmo lugar ao mesmo tempo, em todas as posições possíveis e imagináveis. Como num game, né? Todas as posições de quem construiu o game todas as posições são conhecidas, né? Porque foi o próprio engenheiro que criou, né? O próprio programador que criou todas as posições possíveis dentro do jogo. Então, nesse caso aqui, né? Eu, por exemplo, estou fazendo esse vídeo, mas a física quântica, a física também que fala sobre universos paralelos, diz que eu posso ter um duplo em vários outros universos, com pequenas variações, né? Pode haver um universo onde eu sou rico, um universo onde eu sou presidente da república, um universo onde eu sou um grande guerreiro, ou um grande covarde, ou um pai de família comum, ou sei lá, né? Milhões de possibilidades, né? Isso é matematicamente aceito pela ciência atual, né? Então, hoje eu vou falar especificamente aqui na questão do K, né? E é uma questão que, inclusive, já foi mostrado em vários filmes aí, né? Como Invasores de Corpos, né? Onde alienígenas vêm para a Terra e copiam os seres humanos, né? E obviamente que quem é copiado morre, né?
temos Invasores de Corpos, como eu falei. Tem uma série muito interessante, mais atual, eu acho que foi agora 2023 ou 2024, Outsiders, né? Outsiders. Essa série também é uma série que fala sobre o K, sobre pessoas duplas, sobre clones, né? Cometendo crimes e incriminando pessoas que não tem nada a ver, mas que são cópias idênticas. Tem vários outros filmes, tem um filme recente também chamado Uma Obsessão Diferente. Também é um filme que trata sobre alienígenas copiando seres humanos. Tem o Nós, né? Us, é também um filme assustador que fala sobre também cópias humanas. Então, o K, né? Eu gosto de usar muito esse termo que vem dos egípcios. O K trata tanto do aspecto mais espiritual, né? Ou seja, todos nós temos um duplo no mundo espiritual, ou seja, em outra dimensão, que é essa construção, né? Esse mito de que você morreu, você vai continuar com seu duplo em algum lugar, né? Gostaria também de citar o caso, né, das religiões, né? Por exemplo, o Jardim do Éden, né? Primeiro havia lá Adão, né? E depois Deus, né? Naquela metáfora, pegou um pedaço de Adão e fez Eva, né? Então Eva seria uma gêmea de Adão. Aquilo ali, inclusive, se você for olhar do ponto de vista simbólico, Adão e Eva eram um ser só, né? Representando ali Yin e Yang, né? Aqui o Yin e Yang, que é o aspecto masculino e feminino numa única criatura. Mas quando eles se dividiram, né? Quando eles se perceberam separados, eles foram expulsos da perfeição, da unidade com Deus. Por quê? Porque eles passaram a ter a reprodução, né? A se reconhecer como seres diferentes, opostos, né? E daí surge tudo a Matrix, todo mundo material, que é binário, né? Que é isso aqui, né? O lado luz e o lado sombra. Sendo que você olhando, né? Você percebe que dentro do aspecto, né? Sombra, tem o aspecto luz, representado por um ponto, né? Dentro do espaço negro, sombrio, tem um ponto branco. E dentro do espaço de luz, né? Um espaço iluminado, branco, tem um ponto preto. Significa que tudo tem os dois aspectos, né? E o grande problema dessa questão que eu estou falando aqui, né? Que, como eu estava falando sobre a religião, né? A questão do Éden, que houve ali uma duplicação, né? O Adão teve sua contraparte, sua cópia feminina, tirada do seu próprio gene, né? Da sua própria costela, foi a Eva. Nós vemos que também Jesus é duplicado na história bíblica, né? Porque ele morre e o duplo dele aparece depois, né? Ou seja, um morre e depois aparece uma cópia. Inclusive nos próprios textos dizem que ele não foi reconhecido de imediato, né? Só posteriormente as pessoas o reconheceram, né? Porque é uma coisa assombrosa, né? Você vê uma pessoa ressuscitada. Então muitos não quiseram aceitar, mas quando viram os furos nas mãos, né? Você vê que era uma cópia idêntica do outro Jesus, né? Tudo metáfora, né? Tudo símbolo, mas, como eu falei, o próprio Deus diz que fez o homem à sua imagem, cópia. Então, a Matrix, ela trabalha sempre com essa duplicidade. A Matrix, ela é um conjunto de zeros e uns, né? Positivo e negativo. O que existe e o que não existe. O que está, né? Cheio e o que está vazio. O espaço ocupado e o espaço neutro, vazio, né? Então, nós, psicologicamente falando, né? Estamos sempre buscando o nosso carro, buscando o nosso duplo, buscando aquilo que seja parecido com a gente, porque nós nos sentimos incompletos, e nós somos incompletos do ponto de vista do corpo, porque o homem nasce, né, com a genitália masculina e a mulher com a genitália feminina, e dentro da natureza, esses dois têm que se encontrar para que essa natureza material se mantenha, né? Isso é a lei da reprodução, não tem jeito, né? Então, todo homem e toda mulher é incompleto. E quanto mais você se identifica com o seu corpo, né?
quanto mais você se identifica com aquilo que você vê no espelho, quanto mais você acha que é esse corpo incompleto, mais você vai ser incompleto aqui na sua mente. É por isso que todas as religiões, todas as tradições orientais, né? Mesmo dentro do cristianismo, Jesus, né, pelo que se passa, não tinha sexo, não tinha relacionamento, né? Buda abriu mão também de todo tipo de relacionamento, quando despertou, né? Percebeu que não era corpo, era mente, vivia aqui, tinha que buscar o seu Ka, né? Só que o seu Ka interno, sua cópia interna, que em Jung, né? Grande psicólogo aí que foi aluno de Freud, depois rompeu com Freud, porque Freud era muito materialista, Freud era muito racionalista, Jung era mais místico. Então Jung, né, é que percebeu que nós temos um lado Ka, um duplo, um lado sombra, um lado desconhecido e que nós sempre estamos buscando. Entretanto, o grande equívoco é que sempre estamos buscando o nosso Ka no outro. Você já percebeu que quando você olha para o outro com admiração, com empatia e muitas das vezes até, né, com adoração, você esquece de você mesmo? É o chamado sacrifício, que é uma palavra religiosa, sacro, ofício. Sacro quer dizer santo, ofício quer dizer serviço, serviço santo, se entregar para o outro, né? Nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade ainda que prevalece uma escravidão, porque é uma sociedade que prega servidão. Servidão a Deus, servidão ao outro, busca pelo seu par perfeito, né? Isso está entranhado, claro, na sexualidade. Como eu falei, esse mundo aqui, Matrix, ele precisa continuar. E como ele continua? Matrix é composto de quê? De pessoas, né? De consciências. E como é que isso se reproduz? Né? Através do sexo. Então a sexualidade vai ser uma coisa muito importante dentro desta Matrix. E né? É a parte sensorial, sensual, que te distrai, que faz com que você se esqueça de você mesmo, que faz com que você se doe pro outro, que é a paixão. A paixão é confiança cega, né? É uma coisa incondicional. É a paixão pela esposa, pelo marido, pelos parentes, pela mamãe, pelo papai, pelo filhinho. Quanta idolatria, quanta projeção, né? Você está sempre buscando você mesmo no outro. Podemos falar também nos grupos, isso é muito sério, né? Quando você busca o seu Ka, a sua cópia, a sua contraparte idêntica. Quando você está buscando isso, você busca isso também nos grupos. Você quer ser aceito nos grupos. Você quer, né, se associar a pessoas que pensam como você. E isso não tem nada de mais, desde que você entenda o processo, né? Desde que você compreenda que essas pessoas são diferentes de você, né? Então o cara, ele coloca a camisa de um time, né? Seja do Flamengo, do Vasco, sei lá, qual time for, né? Ele acha que encontrou o seu Ka nesse time. Todas as pessoas desse time pensam como ele. Então existe uma identificação, né? O cara que tem um filho, né? É muito comum as mães falarem, quando perdem filhos, falarem: eu perdi um pedaço de mim. Isso é um grande desvio da luz, da compreensão do verdadeiro conhecimento, porque ninguém é pedaço de ninguém. Ninguém é Ka de ninguém, ninguém é cópia de ninguém. Então quando você busca isso, né? E isso é o princípio da desilusão, porque só se desilude quem se ilude. Quando você quer projetar, né, as suas vontades, os seus desejos, os seus pensamentos, sua visão de vida no outro, e quer exigir do outro essa correspondência, você está buscando a sua cópia idêntica. Você está buscando a tua outra metade da laranja. Você está buscando o seu par perfeito, sua alma gêmea, não é? Isso é impossível, porque o verdadeiro Ka, ele está dentro de você. Para os egípcios, o Ka era a contraparte espiritual, né? Era um corpo que existia além do mundo físico, uma cópia idêntica sua que iria continuar, né, a jornada em outro mundo depois da morte. Mas o Ka também pode ser visto como uma cópia física, que através de magia negra ou através de algum tipo de processo, né? Inclusive tem mitos que dizem que todos nós temos um Ka solto por aí, né? Vagando pelo mundo, igualzinho a gente.
né? Ou pode ser em outra dimensão, nessa própria dimensão física aqui. Imagina você encontrar o seu próprio K, né? Imagina. Mas isso é quase que impossível, porque você está buscando em outras pessoas. Isso tudo é mitologia, claro, né? Mas do ponto de vista psíquico, né? O verdadeiro K, o seu verdadeiro duplo, está aqui dentro. E é aqui dentro que você deve buscar, não fora. Né? Isso é uma grande ilusão, buscar um K, buscar uma cópia idêntica no outro. O outro é o outro. Os grupos são feitos de pessoas diferentes. Você pode até ter uma certa empatia por uma pessoa, por um grupo, mas não deve passar disso. Você deve compreender que se você cair nessa ideia de querer se iludir com o outro, achando que o outro pensa como você, que o outro é uma cópia sua, você vai quebrar a tua cara. É por isso que relacionamento não dá certo. Porque os relacionamentos humanos são feitos para procriação, quase sempre. Todos os agrupamentos humanos se formam para isso, para que a espécie se mantenha. Né? Então as pessoas se agrupam, se conhecem, né? Acham que encontraram o K, a alma gêmea, a cópia perfeita, uma outra versão sua e quebram a cara. Porque você projeta. Né? Você não lida com o outro, ninguém lida com o outro. Né? Nós lidamos com uma interpretação que nós fazemos do outro. Sempre a coisa está acontecendo aqui. Então você pensa que o outro pensa igual a você pensa que o outro é igual a você, e quando você convive, você vê que isso não corresponde, na sua grande maioria das vezes, à realidade. É muito difícil as pessoas pensarem em uníssono, né? Muito difícil as pessoas pensarem igual em tudo, serem cópia uma da outra. Eu acho que se isso acontecer, vai ser uma doença, né? Até gêmeos, né, que convivem juntos têm personalidades diferentes, têm pensamentos diferentes. Você imagina, né, aqueles gêmeos que nascem grudados, né, um no outro, pelo tronco, né? Tem a parte de baixo comum, né? Da cintura para baixo, da cintura para cima são duas pessoas. Você imagina esses gêmeos, um é homossexual e o outro é heterossexual. Como seria isso? Imagina só. Porque sempre são diferentes. Vocês têm cérebros, são, mesmo sendo, né, educados juntos, convivendo juntos, tendo as mesmas experiências, os pensamentos e as ideias são diferentes. Então, o K sempre deve ser buscado dentro de você. Porque quando você não conhece esse seu aspecto sombra, o outro, o duplo, né? Que está além da sua educação, além da sua cultura, além do meio, né? Porque você pode construir uma personalidade baseada num meio, numa cultura, numa educação, como eu falei, né? Em hábitos familiares, em religião e tudo isso, e o seu outro aspecto, né, fica oculto no seu inconsciente. E às vezes é perigoso, porque quando você não se autoconhece, como diz lá, né? Dizia lá na Grécia Antiga, né? No oráculo de Delfos, estava escrito: homem, conhece a ti mesmo, conhecerás os deuses e o universo. Então, ao olhar para dentro, se você não conhece certos aspectos seus, principalmente a sociedade, ela faz com que o indivíduo fique mais civilizado, né? A sociedade faz com que o indivíduo muitas das vezes se torne menos violento. Então você não trabalha com essas forças. O medo, o terror, o ódio, a vingança, a violência, isso não é estimulado que você conheça esses seus aspectos, né? Sombra. Quando você não conhece, se você de repente for colocado numa situação, né, onde você seja muito provocado, uma situação extrema, e esse K, né, aflora esse outro, esse aspecto sombra, te domina, você pode cometer um crime, você pode acabar preso, você pode acabar até morto por ações impensadas, por cair num descontrole chamado surto, né? Como se outra pessoa tomasse conta de você. Né? É como se um aspecto inconsciente se aflorasse. E aí, meu amigo, isso é extremamente perigoso, porque você tem que se autoconhecer e conhecer o seu K, não fora, não no outro, não nos grupos, não na sociedade, mas aqui dentro. Aprender a se autoexplorar. Entretanto, isso é quase que impossível convivendo em sociedade. É por isso que os grandes mitos religiosos se isolavam. Né? O próprio Jesus passou 40 dias meditando no deserto. Siddhartha Gautama abandonou todo tipo de bens materiais, né? E Jesus falava a mesma coisa, né? Abandone os bens materiais.
Claro que são metáforas, são simbologias, não quer dizer que você vai virar um mendigo, mas você precisa se isolar para você ter acesso a esse tipo de conhecimento, para você se autoconhecer. E aí, quando você tiver bastante conhecimento sobre seus aspectos ocultos, né, sombra, aí você consegue lidar dentro da sociedade. Aí você consegue se autorreger, se autocontrolar, porque você não está na idolatria, não está na idolatria do corpo, não está na idolatria do outro, você sabe que é impossível conhecer o outro, você só cria projeções dentro da sua mente, interpretações sobre o que é o outro. E aí você pode até agir dentro da coletividade, né? Porque você está isolado. Né? A partir do momento que você se isola, as pessoas acham que a gente fala se isolar do ponto de vista só físico. Não, você tem que aprender a se isolar emocionalmente. Se isolar aqui na sua mente. Perceber a verdade. Não ficar só na superfície. Não ficar só enxergando o que a Matrix quer que você enxergue. Mas enxergar a verdade. E o que é verdade, nós já sabemos. Verdade deste mundo aqui é escravidão, é controle. Se você não se autoconhecer, seu aspecto sombra pode te dominar. Se você buscar o K, né, no outro, se você buscar o seu duplo no outro e não em você mesmo, né, se você ficar tentando buscar como Narciso, né, o mito grego de Narciso, que Narciso ele era puro e inocente e ele se sentia solitário, até que um dia ele foi beber água num lago e ele viu o seu próprio reflexo e ele não entendia que era o seu reflexo, né? Então ele projetou todo o seu amor naquele reflexo, olhando para a sua própria imagem no leito do lago. Né? Então, ele, de tão apaixonado, né, ele acabou se atirando no lago para poder encontrar o seu grande amor, que era reflexo dele mesmo. Né? E aí, como ele não sabia nadar, ele acaba se afogando, morrendo por esse amor ao próprio ego, ao próprio aspecto físico, que ele viu refletido no lago. Então, por isso que se chama narcisismo. Né? O que é o narcisismo? É essa coisa de você ter uma auto-idolatria. Autoconhecimento não é auto-idolatria. A auto-idolatria, ela sempre quer projetar, né, o seu ego nos outros. Ela quer sempre projetar o seu ego nos grupos. Né? As pessoas narcisistas, elas querem aparecer para os outros. Elas querem que os outros pensem como elas, muitas das vezes até forçam, né? São nos casos das grandes ditaduras mundiais aí, né? O indivíduo quer reproduzir o seu ego em toda uma sociedade, né? Então esse é um narcisismo, isso é um desvio total do autoconhecimento, né? É porque é uma idolatria pela figura humana. Quase sempre essas grandes ditaduras têm a ver com o pensamento religioso também, né? Envolve muita mística. Então, para se afastar de tudo isso, né, você tem que aprender a buscar o seu K aqui dentro. Aqui dentro não é isso aqui. Aqui dentro não é idolatria por cabeça, tronco e membros. Esse corpo é feito para que nós nos manifestemos no mundo físico, na Matrix. Aqui dentro você tem um eu residual. Aqui dentro você tem que buscar compreender os seus processos psicológicos, como você age em relação ao outro, como você age sempre na busca pelo seu duplo, na busca pelo seu complemento, porque o corpo é incompleto, né? Como eu disse inicialmente, o pênis precisa da vagina, a vagina precisa do pênis para procriar. O macho e a fêmea estão sempre um em busca do outro, achando que vão achar uma gêmea, encontrar uma gêmea, e isso é um desvio, né? Isso é estar sendo enganado e iludido dentro desta matrix. Você tem que buscar o autoconhecimento aqui, o seu duplo está aqui. Quando você encontrar o seu duplo aqui, que é o autoconhecimento, o autodomínio, a unidade, né? Macho e fêmea unidos novamente, né? Sem precisar de complementos fora. Quando você encontrar essa unidade aqui dentro, isso se chama iluminação. Isso se chama percepção de realidade. Não é? Unificação, né? Tem a ver com a ideia de divindade, de Deus, algo único, algo indivisível. O mundo físico é dual, é binário, é divisão, é conflito. Não é? São opostos que ficam sempre buscando a sua contraparte. E isso não é o ideal. Né? Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Né? Clicando aqui
nesse ícone, você já se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!